Muitos homens não se preocupam muito com a sua saúde, mas com o passar dos anos a conta chega e muitas vezes o problema pode ser hormonal. Quando testosterona, o hormônio masculino, cai abaixo dos 300 nanogramas por decilitro de sangue, um bocado de coisas pioram e a disposição é uma delas. Tanto que o quadro pode até se confundir com o de uma depressão. Às vezes o raciocínio pode falhar, pois a capacidade cognitiva é outra que se embaralha e aumenta ainda a probabilidade de doenças cardiovasculares e até cancerígenas. A deficiência de testosterona pode levar à mortalidade. A saúde do homem é um tema muitas vezes pouco discutido. O excesso de gordura no abdômen é capaz de fazer homens entre 45 e 64 anos terem níveis de hormônio parecidos ao de um octogenário. Foram considerados com excesso de gordura aqueles homens com uma circunferência abdominal acima de 102 centímetros. Os médicos advertem que a reposição hormonal não costuma resolver de vez o problema. Emagrecer pode reverter a situação. Quanto mais alto o número na fita métrica enrolada na cintura, maior será o tombo da testosterona. Mas como tratar melhor a saúde masculina? Acompanhe mais agora no Bendita Hora. Minha gente, rapaziada, hey man, precisa se cuidar, hein? Procura um médico. Mas vou dar uma recomendação para você. Que tal você procurar o doutor Daniel Braga, que ele é urologista, jovem, super capacitado. Olha aqui, ó, formado pela Universidade Federal da Bahia em 2012. Olha só, sabe que lá no Nordeste só tem gente inteligente, né, Barba? É? Os grandes gênios aqui do Brasil vêm lá do Nordeste. Vai vendo, trabalhou no SAMU e no Hospital Naval da Marinha, tá? Ou seja, é um homem muito qualificado, muito estudado, jovem ainda, mas muito capacitado. Tenho o prazer de estar aqui com ele, doutor Daniel Braga. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, obrigado pelo convite mais uma vez. Que alegria estarmos aqui. Doutor, olha aqui, hoje é uma conversa que para todos os públicos, claro, porque... por exemplo, tem as mãezinhas que se preocupam com seus filhos, que já passaram, principalmente quem passou dos 30 anos, a mãe fica vendo o filho reclamar, que está com dor aqui, dor ali, então elas ficam atentas. As esposas, quem são casados, e muitos homens, senhores que estão agora nos acompanhando. Doutor, existe esse tabu mesmo, né? Realmente o homem, por que o homem ele vai menos no médico do que as mulheres? Isso é apenas conversa mole ou é verdade? Não, isso é muito verdade. A gente percebe isso no consultório, muitas vezes quando o homem vai, ele acaba sendo arrastado pela esposa ou pela mãe, sempre vai com o acompanhante do lado e aí a pessoa sempre fala, olha, eu tive que trazer ele porque ele não queria vir. Então tem motivos culturais para isso, motivos sociais, e aí você tem a questão de que o homem tem que manter a masculinidade, tem que manter a virilidade e que qualquer doença seria um sinal de fragilidade para ele. Sim. E essa fragilidade remete ao lado mais feminino e se a gente for utilizar um pouco do patriarcado, da questão machista, isso cria um certo tabu. E ainda tem uma questão econômica também, que muitas vezes o homem não quer perder aquele horário de trabalho. E aí boa parte dos serviços de saúde funcionam em horário comercial, ele não quer sair do trabalho para ir no médico. Então, não agrega o valor no cuidar da saúde. E no caso das mulheres, eu acredito que também seja um pouco mais fácil. A mulher com a mulher, ela tem um pouco mais essa facilidade de, por exemplo, falar assim, olha, eu tô com uma dor aqui, amiga, olha aqui, põe a mão. Ela levanta a roupa, ela baixa, e elas não têm essa coisa entre elas. E nós, homens, temos uma vergonha muito grande de se despir perto do outro colega. Mas se despir, eu estou falando não da parte de cima necessariamente, da parte de baixo. E às vezes você ir no médico, claro, requer o médico olhar, tem que avaliar, é um profissional e o homem tem muita vergonha disso, né? Sim. Então, por exemplo, eu vou lá, o exemplo, Barba aí, vamos lá falar com o senhor. Olha, padre, o senhor vai precisar se despir aqui, porque a gente vai ter que fazer um exame, até porque ele é urologista. Então a gente já fica totalmente constrangido por ficar nu perto de um outro homem. Também tem essa coisa que você falou, que é cultural, né? Tem a coisa cultural e também tem esse aspecto também econômico. Econômico também. Muito bem, ó, segundo o IBGE,
os homens vivem 7 anos menos do que as mulheres. Doutor, por que isso acontece, hein? A gente está vendo que está havendo um progresso na medicina. Nós falávamos ali fora, o homem também vem se cuidando mais, só que o homem está mais na sua estética, se cuidando mais do cabelo, da pele, dos músculos, mas menos da saúde. Por que realmente essa estatística aí o BGE nos fornece? É uma verdade mesmo? É uma verdade, e é uma verdade não somente no Brasil. Mundial. Mundial. Tem um trabalho da Organização Mundial de Saúde, pegou as 40 principais causas de óbito, 33 o homem saía na frente. As outras 7 que as mulheres ganhavam em índice de mortalidade era por problemas obstétricos, ginecológicos, câncer de colo de útero, que realmente não afetam o homem. Sim. E aí tem diversas explicações, tem desde exposição à violência externa, causas externas, acidente de trânsito, e tem doenças cardiovasculares, e o homem acaba se expondo a fatores de risco com maior intensidade, como tabagismo, excesso de consumo de bebida alcoólica, que isso gera situações de risco. O homem sempre leva mais ao excesso do que a mulher. Ao excesso, exatamente. Ao extremo. Ao extremo. Né? E aquela sensação de onipotência. Eu posso, eu consigo. Eu posso, exatamente. Entendi. Exatamente. Então olha isso expõe ele a um risco maior. Os homens que possuem menos gordura na barriga têm menos massa muscular e seus níveis de energia e libido diminuem em comparação com aqueles que estão em forma. O essencial para diminuir aquela barriguinha é fazer mudanças na rotina. Atenção para as 3 dicas que podem ajudar a eliminar a gordura abdominal. Faça exercícios físicos regularmente. Se movimentar, fazer uma atividade aeróbica como correr, andar de bicicleta ou nadar, são algumas alternativas de acelerar o metabolismo. Outra coisa que você pode fazer é apostar em exercícios de força. Além de ganhar massa muscular, você vai queimar gordura no abdômen. Minimize o estresse. Comece dormindo mais horas todos os dias e relativize as coisas praticando a respiração profunda quando se sentir sobrecarregado ou ansioso. Além disso, é aconselhável iniciar processos que busquem o bem-estar entre o corpo e a mente, como o yoga e a meditação. Mude sua dieta. Evite carboidratos, frituras e fast food. No geral, são os principais culpados pelo ganho de tecido adiposo no abdômen. Se você controlar o seu apetite e conseguir manter o seu estilo de vida mais saudável, será mais fácil queimar a gordura na barriga. Para ter uma boa dieta, aumente a ingestão de proteínas, coma mais vegetais, frutas e legumes e, claro, não se esqueça de beber bastante água. Doutor, tudo isso aí eu tento fazer. Às vezes algumas ginásticas eu faço. Procuro almoçar sempre na casa da minha mãe. Ela faz comidas naturais, salada, legumes. Eu procuro. Às vezes eu compro essas castanhas, 2 por dia. Procuro fazer, bebo muita água. Tenho péssimo sono, não durmo bem. Já tentei várias coisas. Não é fácil você manter aí um nível bacana no organismo de nós homens, né, doutor? E essas são dicas importantes que foram colocadas, né? Sim, sim, muito verdade. E se você for olhar, tudo isso acaba servindo como fator de risco para doenças cardiovasculares. Então, obesidade abdominal, ingestão de comida industrializada, falta de atividade física, situações de estresse e a ausência de sono é uma situação de estresse. Seu corpo acaba liberando cortisol em excesso. Então, você tem, infelizmente, uma desregulação hormonal por causa disso. E isso vai influenciar na testosterona, influencia na qualidade física, influencia no humor, influencia no cansaço, na disposição sexual, libido. No caso, para as pessoas que têm a sua vida familiar, né? Sim. Tudo isso acaba prejudicando a pessoa, né? Com certeza. E existe assim, como é que, no caso, para nós homens, claro que tem que buscar um médico, um especialista, é tudo através de fazer exames, um check-up, para ver como é que está essa questão da testosterona, né, doutor? Perfeito. Para ver, tem um nível que ela tem que estar sempre mais ou menos em qual nível, e para qualquer idade, ou, claro, um homem ainda muito jovem, ele tem um nível, o senhor deve ter estudo aí certamente, para homens assim mais de 40, 50 anos, que é a minha idade, é um outro nível, e o mais velho,
Ou todos precisam tentar manter um padrão, doutor? Como que é isso? Existe uma faixa que é considerada a faixa de normalidade, certo? Mas primeiro, isso não é consenso nem entre os médicos. Então, se você for olhar, Sociedade de Endocrinologia Americana utiliza um valor de referência mínimo, a Sociedade Europeia de Urologia utiliza outro valor de referência. Mas se a gente for considerar um valor mais atualmente em voga, seria um mínimo de 350, um máximo de 1.000. Obviamente que espera-se que um jovem tenha um nível mais próximo do alto e um paciente acima de 50, 60 anos vai ter um nível mais próximo do mínimo, né? O que se sabe é que a testosterona vai entrando em declínio depois dos 35, 40 anos e que cai, em média, 1 a 2% ao ano. Depois dessa idade. E aí pode ser que chegue num nível de 50, 60 anos, o paciente tem uma deficiência de testosterona e a ausência desse hormônio vai acarretar sintomas para ele. Tudo isso que a gente conversou, né? Infelizmente, desregulação do sono, do humor, falta de disposição física. A parte do cardio e também até problemas, infelizmente, de câncer pode surgir. Com certeza. Por causa dessas deficiências, Sim. né? Doenças cardiovasculares estão muito relacionadas à deficiência de testosterona. Tá. Na questão mais nós homens, a questão da próstata, né? A gente vai percebendo com o tempo que até na hora de urinar, com o tempo, aquele jato, vamos dizer assim, vamos falar normalmente, ele vai mudando, vai ficando mais lento para alguns homens, né? E sempre é bom regularmente estar fazendo um exame próprio para isso. Eu já ouvi falar, doutor, que tem alguns tipos de exames. Tem aquele PSA, Sim. que é pelo sangue, Perfeito. no caso que os homens fazem, né? Eu sempre peço para ver o nível do meu PSA, que eu acho que ele é muito importante. O senhor que vai falar melhor sobre isso. Mas também tem o exame de toque. Eu não sei se ele ainda é um dos relevantes para ainda se perceber algum tipo de... alguma coisa diferente lá na próstata. São esses exames os mais eficientes para fazer um exame para o homem? O homem, a questão da próstata entra naquilo que nós fomos no começo. Aquela vergonha, né? Porque tem que examinar, o médico vai ter que colocar justamente a mão, o dedo ali, para palpar exatamente a próstata. Ainda esse exame ele é muito indicado, ele é o mais importante, ou o homem pode substituir apenas pelo PSA ou alguma outra coisa, doutor? Agora vamos pensar em dois cenários, né? Então a próstata mais comumente dá dois problemas. Um é o câncer de próstata, que é o que tem as campanhas, o Novembro Azul, é o que tem todo o conhecimento de vídeos educativos. O câncer de próstata a gente vai fazer o rastreamento pelo PSA e pelo exame de toque, com o intuito de ver nódulos na próstata, de maneira mais precoce. Então nem sempre o PSA está alterado e algumas vezes no exame de toque eu consigo identificar o nódulo com o PSA normal. Então nesse momento seria o ideal que eu faça um diagnóstico precoce. Entendi. E o câncer de próstata com diagnóstico precoce, eu tenho uma chance de cura acima de 90%. Então imagina que com essa associação dos dois, e os dois acabam sendo importantes, eu consigo elevar a chance de cura. Esse exame do PSA, mesmo que ele mostre que ele está dentro da normalidade daquele quadro, mas o toque, o médico percebe que tem alguma coisinha, claro que isso já é um pequeno indício, mas ainda não está no nível agravante, porque o PSA não está reconhecendo como algo agravante ainda. Seria isso, doutor? Mais ou menos. Existem tumores de próstata que não sobem o PSA. É mesmo? É verdade. E o toque ele dá outra informação. Ela é mais precisa? Ele pode dar uma informação do tamanho da próstata. Entendi. Então, muitas vezes, a gente consegue, com essa informação do tamanho, fazer uma correlação com o exame de PSA esperado. Porque o que a gente olha no laboratório, aquele valor de referência, é um valor de referência que é para todos os homens. Mas se eu for coletar um PSA, o que é esperado para mim é que seja um valor um pouco mais baixo do que para um homem de 50 anos. Entendi. Porque minha próstata é um pouco menor do que de um homem de 50 anos. Então, eu consigo, com o exame de toque, fazer a correlação entre o tamanho da próstata e o valor do PSA. Então, segundo o que o doutor Daniel está colocando para todos nós aqui, atenção, hein? Os dois exames são fundamentais, ok? Tá? Então, o PSA para nós homens e também o exame de toque, viu, rapaziada? Vamos parar com essa palhaçada aí de ter vergonha. Se o médico falar assim, eu vou precisar palpar a sua próstata. Por quê? Porque numa conversa, né, doutor? Por exemplo, tem jovens rapazes que está com 30 e poucos anos, já podem ter a próstata aumentada. Já pode ter, muito comum também. Pode acontecer, sim. Tá? Que isso não é um sinal ainda
de câncer, mas é algo que tem que ficar sempre atento, né, doutor? E, na verdade, as duas doenças não têm associação. Então, a pessoa pode desenvolver o crescimento benigno da próstata e aí ter o sintoma do jato urinário mais fraco, como você falou, fica um pouquinho mais curto, e pode ter o câncer de próstata com tamanho de próstata normal e não ter sintoma de jato. Boa parte dos cânceres iniciais não dão sintomas nenhum. O papo está terminando aqui com o doutor, mas eu não posso deixar de fazer algumas perguntas aqui que eu acho que é muito pertinente também, doutor. Seguinte, o que o senhor recomenda, a partir de que idade o homem já deve... A gente sabe, nós estamos vivendo a época da prevenção, né? Era muito importante. A partir de que idade é bom o homem começar a procurar? De que idade? Olha, começa a fazer exames. E quais seriam esses exames normalmente? E quantas vezes por ano? Ou uma vez ou duas vezes por ano, doutor? Então agora a gente está na ideia de cada vez mais ser preventivo na área da saúde. Certo. Então uma coisa que eu acho interessante é que os homens deveriam adotar hábitos semelhantes das mulheres. Começou o início da fase adulta, já procurar, até para ter um valor de referência para o futuro. Perfeito. E aí vai fazer o primeiro exame quando está ali como adolescente e o segmento a partir dali. Quando a gente vai falar de prevenção um pouco mais específica com relação ao câncer de próstata, existe uma recomendação que é da Sociedade Brasileira de Urologia, que fala que para a pessoa que não tem nenhum histórico familiar, um pai que não tem nada disso, a partir dos 50 anos começar a fazer o exame de PSA, o exame de toque, uma consulta com uma anamnese, uma conversa bem franca. Perfeito. E se tiver alguma história familiar, a partir dos 45 anos. Ok. Esse daí seria o que já está em voga. Uma ou duas vezes por ano para quem já chegou nos 40, 50 anos. Era bom procurar fazer o exame uma vez? Uma vez por ano já é seria o suficiente. Já seria suficiente. Muito E aproveitar e fazer um check-up por inteiro. É verdade ou é mentira? O homem que é bom comer a semente da abóbora ajuda na próstata? Isso ainda está em conflito, mas tem estudos, mas ainda não tem um embasamento científico muito claro e evidente. Mas tem gente utilizando. Mas também não faz mal. Mas também não faz mal, exatamente. Ótimo. Legal. Doutor, foi um prazer. Muito prazer, muito obrigado. Abençoe.